Perder dinheiro enquanto você constrói é muito fácil. Um material mais aqui, um frete extra ali. E quando você percebe, lá se foi o seu dinheiro embora sem necessidade nenhuma. Mas muito pior do que isso é contratar um profissional para construir a sua casa e só depois da obra pronta descobrir que muita coisa foi construída errada e que vai te custar uma fortuna para arrumar. Então, se você quer eliminar agora a possibilidade de ter qualquer tipo de prejuízo por erros de construção que são comuns de ver por aí, mas que custam caro na sua obra, vem comigo, porque agora eu vou te contar quais são os 11 erros de construção graves que te fazem perder muito dinheiro na construção da sua casa. Eu sou Jefferson Evangelista e esse é o Domine Sua Obra. Nesse vídeo, eu já vou começar te entregando ouro e te contando algumas verdades também. Nem todo profissional que você vai contratar vai construir para você com a qualidade que a sua casa merece. Às vezes, ele não sabe direito o que precisa ser feito, ou ele não quer ter tanto trabalho para fazer, ou simplesmente ele quer acabar mais rápido. Independente do caso, uma coisa é certa. Em qualquer uma dessas situações, você corre o risco de levar prejuízo, achando que a construção da sua casa, que aparentemente está linda, maravilhosa, na verdade, tem um monte de pequenos problemas que só vão aparecer depois que você estiver morando nela. Mas calma, eu vou te tirar dessa encrenca. E a solução para isso é simples, mas precisa da sua atenção. Porque a partir do momento em que você conhece os erros que mais aparecem em uma construção, você começa a ter o poder de contratar o profissional, dizendo para ele exatamente o que você quer e, mais do que isso, dizendo exatamente o que você não quer que aconteça na obra. Assim, com certeza, você vai eliminar e muito a dor de cabeça que poderia ter com gasto extra para arrumar algum erro da sua casa no futuro. E se economizar dinheiro para construir a casa moderna, do jeito que você sempre sonhou, é o tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, então deixe seu like, porque essa é a melhor maneira de você me dar força para continuar a produzir esse tipo de conteúdo para você. Me dá seu like, vai! Eu organizei essa lista de erros de acordo com as etapas de construção da casa. Eu acredito que assim fique mais fácil de você memorizar cada item, mas eu aconselho que você tenha caneta e papel na mão e anote tudo, porque com certeza o que eu vou mostrar agora vai te ajudar demais na construção da sua casa. Erro número 1. Não impermeabilizar a fundação. Isso é sem dúvida o erro mais visto em qualquer tipo de obra. Sabe aquelas paredes em que você olha na parte de baixo e vê mancha, tinta estufada, parede descascada, mofo? Em alguns casos parece que essa parede está esfarelando? Pois é, isso é umidade que sobe pela fundação e infiltra na parede. E essa umidade que sobe da terra e que pode chegar até 1 metro de altura na sua parede, vai procurar uma saída, porque é água que está evaporando. E quando ela acha essa saída, ela leva junto o que está no caminho, a tinta, a massa, o reboco. Por isso, é fundamental impermeabilizar a fundação assim que ela estiver pronta. E se isso não for feito, você vai gastar muito dinheiro fazendo a manutenção da parede da sua casa por conta da umidade. Detalhe, impermeabilizar a fundação é muito mais barato do que tratar a umidade depois da casa pronta, porque esse vai ser um problema constante que você vai ter. Erro número 2. Não usar verga e contra-verga. Jefferson, que negócio é esse? Verga e contra-verga são aquelas vigas pequenas que vão em cima das portas e em cima e embaixo das janelas. A verga é a viga de cima. E a contra-verga é a viga de baixo. Elas são fundamentais para reforçar a estrutura dessas aberturas e evitar as trincas que aparecem nas quinas depois que as portas e as janelas são instaladas. Essas trincas, além de não serem uma coisa nada bonita, ainda podem atrapalhar a abertura dessas esquadrias e até se tornar um ponto de infiltração de água da chuva. Então, se você tem alguma mancha na parede da sua casa logo abaixo de uma janela,
tem tinta descascando ou tem algum sinal de mofo perto de uma trinca dessas, provavelmente esse já é um ponto de infiltração por falta de contravega. Então, se a sua obra já está em andamento, corre lá para conferir se as portas e janelas estão certinhas, porque depois do reboco pronto, não dá mais para saber se elas foram feitas, tá? Até o dia em que a primeira trinca aparecer. Erro número 3. Fazer ambientes sem ventilação natural. E quando eu falo de ventilação natural, eu estou dizendo janelas, que podem ser janelas comuns, clarabóias, janelas elevadas, mas precisam existir. Ambientes sem ventilação ficam muito úmidos, mofados, cheirando mal e podem causar um monte de doenças respiratórias. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela crise de espirro, aquele nariz entupido, a rinite atacada todo dia de manhã assim que você acorda? Pois é, eu posso apostar que esse quarto onde você dorme, mesmo tendo janela, não tem uma ventilação adequada. Provavelmente por conta disso ele é úmido e muitas vezes você ainda nem se deu conta disso. Ventilação é vida. Erro número 4. Rebocar a parede sem chapisco. Na construção de uma parede, nós temos normalmente a alvenaria, o chapisco, o emboço e o reboco. Mas Jefferson, o pedreiro que eu conheço faz o chapisco e já vai direto para o reboco. Isso é normal, tá? O que ele faz é regularizar a parede, que é o emboço, e logo em seguida ele dá o acabamento, que é o reboco. Tudo de uma só vez. Agora, rebocar sem chapiscar compromete a qualidade da parede, porque o chapisco é a camada que segura o reboco, porque deixa a parede mais áspera, mais rugosa, pronta para ser rebocada. Sem o chapisco, a fixação do reboco na parede pode ficar comprometida e até descolar e cair, principalmente se for uma parede que você vai aplicar revestimento. Eu vou te dar um exemplo, fácil de entender. Imagina que minha mão é a parede sem chapisco e eu vou aplicar o reboco direto para ganhar tempo ou economizar dinheiro. Viu? Péssima ideia. Agora eu tenho essa mesma parede com chapisco e vou aplicar o reboco. Viu como é diferente? Isso vai me dar um trabalho para tirar. Bom, pelo menos você conseguiu entender o exemplo. Erro número 5. Não fazer o caimento correto no contrapiso. Todo piso precisa ter uma inclinação mínima que vai descendo para o ralo, no caso do banheiro, área de serviço e área externa, ou que vai descendo para a porta de saída em qualquer outro ambiente da casa. Dentro da casa, essa inclinação deve ter entre 0,5% e 1,5%, que significa que a cada 1 metro de contrapiso você vai descer em média 0,5 centímetro a 1,5 cm. Fora de casa, essa inclinação aumenta, principalmente por conta da água da chuva. Então, você deve ter no mínimo entre 2% a 5%. Ou seja, a cada 1 metro de contrapiso, você vai descer em média de 2 a 5 centímetros. E o que acontece se o contrapiso não tiver o caimento correto? A água vai empoçar e vai ficar parada. A água parada vai infiltrar no piso. Essa infiltração no piso vai evaporar e vai procurar algum lugar para sair. E quando ela sair, vai acontecer igual acontece na parede com umidade. Ela sai levando o que tem no caminho, que nesse caso é o piso, que vai descolar do contrapiso. Erro número 6. Botijão de gás dentro de casa. De todos os erros de construção dessa lista, esse é sem dúvida o mais perigoso deles. Vazamento de gás dentro de casa é um problema sério e acidentes envolvendo botijão de gás quase nunca terminam bem. Então, na hora de pensar em como será a sua casa, reserve um cantinho para o botijão de gás do lado de fora, de preferência em um abrigo protegido do sol e da chuva. Erro número 7. Comprar pisos e revestimentos sem considerar a sobra.
Se você pretende colocar um porcelanato na sua cozinha que tem 10 metros quadrados de área, você não deve comprar apenas 10 metros quadrados de porcelanato, porque o profissional que vai instalar esse porcelanato vai precisar recortar algumas peças e a maioria desses recortes não são reaproveitados. Além disso, é comum que alguma peça quebre por acidente, mas o pior que pode acontecer, e acontece, tá? É esse porcelanato sair de linha e deixar de ser fabricado antes do final da obra. Imagina a dor de cabeça. No meio da obra, o porcelanato que você comprou está guardado, faltando só 2 peças para você terminar a cozinha, acaba. Então você liga no fornecedor e ele diz que precisa encomendar e que leva 45 dias para fabricar e produzir e entregar na loja. Pior ainda, ele diz que aquele estoque que ele te vendeu era o último e que a empresa não fabrica mais esse tipo de porcelanato. E aí? O que você faria nesse caso? Mudaria todo o porcelanato da cozinha, gastando tempo e dinheiro? Ou colocaria outras 2 peças diferentes do que você já comprou, comprometendo o acabamento da cozinha? Me responde aí nos comentários. E não esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim você sempre vai receber a notificação de que tem vídeo novo para você economizar dinheiro na sua obra, seja para construir, reformar ou decorar a sua casa. E aí, decidiu o que você faria se o porcelanato acabasse bem no meio da obra da sua cozinha? Para eliminar esse risco de uma vez, eu vou te passar a quantidade mínima de revestimento extra que você deve comprar para cada tipo de paginação. Jefferson, o que é paginação? Paginação de pisos e revestimentos é o posicionamento em que ele é aplicado. Simples assim. Para paginação comum, a sobra deve ser de 10%, ou seja, se a sua cozinha tem 10 metros quadrados de área, você deve comprar 11 metros quadrados de piso. Para paginação em transpasse, a sobra é de 15%. Para paginação transversal, a sobra é de 20 a 25%. E para paginação espinha de peixe, a sobra é de 30%. Erro número 8. Colar revestimento por cima de parede com infiltração, para esconder a umidade. Nesse ponto, eu tenho certeza que você já sabe o motivo pelo qual não se deve aplicar revestimento por cima de parede com infiltração, mas eu vou explicar mesmo assim. Na parede com infiltração, nada fica fixado por muito tempo. Primeiro, porque a parede está sempre molhada e a argamassa que cola o revestimento na parede precisa secar para fixar completamente. E segundo, porque a água que infiltrou na parede evapora e sai e leva com ela tudo o que estiver na parede. Então, esse revestimento com certeza vai descolar e vai cair. Erro número 9. Descolamento de pisos e revestimentos por erro de aplicação. São vários os motivos que podem causar o descolamento de pisos e revestimentos em uma casa, mas a maioria deles você elimina durante a construção. E para começar, eu vou falar da qualidade dos materiais. Começando pelo rejunte. Nem sempre o rejunte mais barato é o mais vantajoso, porque o objetivo de usar o rejunte não é só tapar as juntas entre as peças para deixar bonito. A função dele é vedar a entrada de água e a umidade entre a cerâmica e o piso, ou entre a cerâmica e a parede, e criar uma junta de dilatação entre essas peças, funcionando como se fosse uma mola nesse espaço entre os pisos e entre os revestimentos. Isso é necessário para que uma peça não empurre a outra e acabe quebrando ou descolando. Se o rejunte é de má qualidade, ele pode esfarelar, ele pode se soltar e permitir que a umidade entre, fazendo com que o piso e o revestimento descolem também. Agora, sobre os erros de aplicação de pisos e revestimentos. Uma coisa importante de observar na hora de aplicar o piso ou o revestimento é deixar o espaço das juntas entre cada peça com a medida que o fabricante pede. Junta de 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros e por aí vai. Não faça diferente disso, porque o piso vai dilatar com calor. Ele expande o seu tamanho
E se esse espaço da junta não está de acordo com o que o fabricante pede, sabe o que pode acontecer? Pois é, isso acontece de verdade, não é uma coisa rara de se ver não, tá? Mas, falando de pisos e revestimentos que descolam, o erro mais comum, sem dúvida nenhuma, é fazer a aplicação deles com a quantidade errada de argamassa. E nesse caso, errada para menos. A medida que eu vou te falar agora, você precisa decorar. 30 centímetros por 30 centímetros. Qualquer peça de piso ou revestimento que tiver medidas maiores que 30 centímetros por 30 centímetros deve ser instalada com dupla camada de argamassa. Isso quer dizer que o profissional que for instalar tem que passar a massa no chão e na peça ou na parede e na peça, no caso dos revestimentos. Sem isso, é praticamente certo que essa instalação vai ter algum problema de descolamento logo. Eu sei que é bastante informação, mas fica comigo até o final, que eu te garanto que você vai economizar um bom dinheiro, evitar muita dor de cabeça assistindo esse vídeo. Erro número 10. Pintar as paredes externas da casa direto no reboco. Parede de fachada sem impermeabilização, mais cedo ou mais tarde vai sofrer com infiltração. A rima é bonitinha, mas o problema não é. Ainda que muita gente utilize o reboco como acabamento final da parede, essa camada não está acabada para receber a pintura externa da casa, porque o reboco é muito poroso e a tinta sozinha, aplicada direto nele, não consegue evitar que a água da chuva penetre. E se ela penetra por fora, ela passa para dentro e estufa a tinta, mancha a parede, dá mofo e faz o acabamento interno se soltar também. Jefferson, mas eu estou usando tinta própria para a fachada. Mesmo assim, você precisa impermeabilizar essa parede externa primeiro, tá? E para isso, você pode usar uma tinta seladora antes da pintura final ou um impermeabilizante próprio para fachadas. Inclusive, alguns desses impermeabilizantes podem ser pigmentados para ficar da cor que você quer como acabamento final da sua parede, sem a necessidade de pintar com outra tinta depois. Esse é o impermeabilizante e a tinta em um produto só. Erro número 11. Não respeitar a inclinação da telha que comprou. Jefferson, minha casa tem laje, tem telhado e mesmo assim tem goteira. Pois é. O maior motivo de infiltração e goteira em lajes que são cobertas com telha é justamente a falta de inclinação das telhas. Cada tipo de telha pede uma inclinação diferente e o ideal é que você tenha isso bem definido antes de comprar as telhas, porque a quantidade de madeira e de todo o material que vai nesse telhado depende da inclinação dele. Por exemplo, as telhas de fibrocimento precisam de uma inclinação mínima de 10%. Isso quer dizer que o seu telhado de fibrocimento vai subir 10 centímetros a cada metro que ele cobrir. Por exemplo, você vai colocar o telhado na sua casa e a construção tem 5 metros de largura. Então, o seu telhado de fibrocimento terá 50 centímetros de altura na parte mais alta, ou seja, 10% de inclinação. Agora, para telha cerâmica, a inclinação é bem maior, sendo que o mínimo necessário é de 30%. Isso quer dizer que a cada 1 metro de telhado, você terá 30 centímetros de altura nesse telhado. Então, usando o exemplo da casa em que a construção tem 5 metros de largura, no final desse telhado, a parte mais alta será de 1,5 metro, ou seja, 30% de inclinação. Além disso, você também vai usar mais madeira no telhado de telha cerâmica, em que as peças são menores e a inclinação é maior, do que no telhado de fibrocimento, em que as peças são maiores e a inclinação é menor. Sem essa inclinação, a água da chuva entra pelo vão das telhas, empoça na laje, infiltra e dá goteira. E se você tiver um forro de gesso, ele vai amarelar e mofar com certeza. E nada que você faça no telhado para tentar dar um jeitinho vai durar por muito tempo.
Sem contar que, além da infiltração, o telhado com inclinação errada corre o risco de ser carregado com a ventania e sair voando igual uma pipa, e ainda causar um acidente sério. A casa onde você mora hoje sofre com algum dos erros que eu acabei de mostrar? Me conta aqui nos comentários. E esse também é o momento de você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque essa é apenas a primeira lista de várias outras que eu estou preparando e que vão te livrar das dores de cabeça e do prejuízo com erros de obra que são fáceis de evitar. Me manda também sua sugestão, me diz aí sobre o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!